Oi, meu nome é Natália. Meu nome é Bruna. Meu nome é Giovana. E a gente está aqui no podcast Voz da Família Emanuel para falar sobre as temáticas dependência emocional, narcisismo e depressão pós-parto, que é saúde mental. Então eu vou começar com a minha temática, que é dependência emocional. E por que eu escolhi falar sobre esse tema? Bom, o número de casos é muito grande e inclusive ele pode levar ao suicídio, uma dependente emocional. E é um assunto então pouco falado e merece ganhar reconhecimento. Até depois a gente vai ver uma estatística e a gente vê que não se encontra mais isso. Por exemplo, quando a gente vai pesquisar para poder colocar no trabalho ou poder falar sobre isso. Não tem, as pessoas não se importam muito em falar sobre isso. E é algo que a gente precisa estar abordando. E a autoestima é uma das coisas mais importantes para um homem e principalmente para uma mulher. E a gente sabe que uma pessoa dependente emocional acaba e vai lá no zero a nossa autoestima. Bom, o que é dependência emocional? É a felicidade não encontrada dentro de si, é o apego excessivo a outra pessoa, ou seja, a gente precisa de outra pessoa para sobreviver. É a carga emocional, a nossa cabeça está sempre cheia de muitas coisas e a gente vive em torno da outra pessoa, a gente precisa sempre, todos os dias, a todo momento da outra pessoa. A nossa autoestima, ou seja, a necessidade constante de receber demonstrações de afeto, falar se a gente tá bonita é questão da outra pessoa falar. A gente não se acha bonita, então a gente precisa que a nossa autoestima seja elevada por outra pessoa. E é um medo constante de ser abandonado, porque, exatamente como eu disse, a gente precisa de outra pessoa. E se a pessoa deixar a gente, é uma das coisas que eu falei antes, que pode até levar ao suicídio, porque a gente não consegue estar com aquela carga emocional na cabeça, nossa cabeça está muito cheia e a gente precisa preencher isso. E ali antes também tinha colocado uma frase que é: eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Inclusive, você já ouviu falar sobre dependência emocional? Sim. Pois é, essa frase é da Hannah Koss. E aqui eu também coloquei da Gabriela Ferraz esse ciclo da dependência emocional que ela fez, que é o não conseguir viver sozinha. E como eu falei, a autoestima depende de aprovação, tem dificuldade de tomar as decisões, a opinião dos outros é mais importante que a sua, sempre. Vai estar os outros em primeiro lugar e ela em último, a pessoa em último. E a gente tem muitos ciúmes e o controle excessivo e o sentimento de culpa e negação constante. A gente, tudo que for feito, a gente que é a culpada, a gente vai se sentir culpada e a gente não consegue viver sozinho. Bom, como a dependência emocional ela pode se manifestar? Pode vir de relacionamentos amorosos, amizades, família, ambiente de trabalho e relacionamentos abusivos em geral. Ou seja, logo após eu vou falar também, isso pode vir lá desde quando a gente é criança, como no caso a infância, que vai estar logo, e são várias causas, como por exemplo, traumas na infância pode gerar, traumas emocionais, abusos, negligências, abuso dentro das religiões, que por exemplo, o meu padre que me batizou, ele logo após assim, alguns anos que ele tinha me batizado, ele foi preso também, pois ele estuprava meninas. Então isso pode gerar uma dependência emocional quando a pessoa cresce. E os padrões de pensamento, que é a nossa carga emocional, a gente está sempre pensando, a gente tem que seguir um padrão sempre, e aquilo na nossa cabeça vai girando um ciclo e a gente pode virar uma dependente emocional, como por exemplo, a gente vai no psicólogo, pode ser que até uma psicóloga que a gente está indo, a gente ter uma dependência emocional com aquela pessoa, porque ela está ali para te ajudar, e isso às vezes a gente se apega muito. Então também pode ser o bullying, a discriminação, a xenofobia e a homofobia. Bom, como uma pessoa se sente e como ela reage. Aqui eu coloquei um vídeo que é dependência emocional. Bom, aqui é inclusive o ciclo que eu mostrei antes, que vai ser sempre a pessoa ela se submetendo a ameaças,
a constrangimentos de outra pessoa, mas ela sempre vai suportar. Mas com certeza vai ter um dia que ela vai se cansar e aí pode levar ela a terminar, ou a um suicídio, ou ela se apegar até mesmo a outra pessoa que vai ajudar ela a sair desse relacionamento abusivo, ou outras coisas. E o que vocês acharam sobre esse vídeo? Eu achei bem importante esse vídeo, porque mostra realmente como é, né, que é bem difícil para sair, então a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Eu achei muito interessante o vídeo, porque ele mostra realmente como é a dependência emocional. E é isso. Bom, como superar? A gente indica e é necessário um trabalho árduo, ou seja, um trabalho que cansa, que fadiga, uma profunda reflexão sobre os padrões de pensamento que eu falei antes, ou seja, repensar tudo que a gente está sempre no dia a dia fazendo, pensando como a gente age, né? E dentre todos eles, juntando a terapia, que é uma coisa essencial, inclusive para quem não tem, assim, vamos dizer, problemas, na verdade todos temos, mas a gente não precisa de um problema específico para estar frequentando um psicólogo, é algo para a saúde mental mesmo, para a gente se cuidar e sempre ter alguém para conversar. Bom, curiosidades. Uma pessoa dependente emocional, como eu falei antes, tem dificuldade de tomar decisões no dia a dia, ou seja, ela se sente responsável por cumprir também com as expectativas alheias. Ela é passiva e submissa, ou seja, todos são muitas das vezes manipulados por ela, ou ela consegue manipular mesmo as outras pessoas, mas tudo em favor dela, pois ela se acha que está no chão e sempre vai estar com outra pessoa em primeiro lugar. E ela tem a baixa autoestima e o sentimento de inferioridade, como eu falei agora. E ela também se sente angustiada e ansiosa quando está só. Como eu disse antes, ela tem muito medo de ser abandonada, porque ela não vai conseguir sobreviver sem essa pessoa. Bom, aqui a estatística. Essa estatística foi feita desde 2000 a 2013, ou seja, ela é muito velha já. E aqui a gente tem como, aqui na legenda, a dependência emocional, o amor afetivo, a dependência afetiva e entre os outros. Bom, a dependência emocional ela está em laranja e como a gente pode ver, é o que mais prejudicou as pessoas entre todos esses anos. Então é uma coisa que a gente precisa abordar e falar sobre sim, porque é questão de saúde e pode prejudicar muitas pessoas. E aqui eu coloquei um trecho que foi um homem, um João, ele escreveu isso em um livro de dependência emocional, que é Migalha. Restos, pequenos pedaços de algo que um dia foi inteiro. É o que não satisfaz, mas engana bem. É do que alguns corações se alimentam sem perceber. Era o amor que você me dava e eu, idiota, aceitava. Preferi implorar por pouco do que não ter ninguém. É o que eu falei até agora, que a gente se submete a muitas coisas e a gente vai aguentando, mas um dia a gente pode explodir, como a gente diz. Aqui eu coloquei essa reflexão final, que também é um vídeo, que ele fala sobre o lado ruim e também o lado bom da gente se apegar a uma pessoa, mas também a gente não pode se apegar demais, que pode causar dependência emocional e faz mal pra gente. Né? Ok, sim. Ó, isso aqui é uma pessoa, certo? Isso aqui é uma pessoa. Tá bom. São duas pessoas, certo? Agora olha só. Joguei na água, certo? Certo. Uhum. Essa água, o que significa? Água faz a diversidade da vida. Águas são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Olha agora. Que isso? Olha o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra, que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida. Então é isso que a gente precisa fazer no outro. É isso que a gente faz aqui todos os dias. Uma pessoa, ela às vezes não é capaz de ela sair sozinha desse lugar que ela se enfiou. Exatamente. Mas quando outra pessoa se dedica a transformar a vida e presta o seu brilho para ela, o banho quando alguém corta esse ciclo. Por isso é esse ciclo que a gente nunca pode parar de entender das contas. O propósito humano, acredito que de alguma forma tem a ver com princípios da natureza que são para com o outro, nunca para com você mesmo, né? Bom, então é realmente o que ele disse, o que uma pessoa pode fazer com a outra, né? Pode tirar de
baixo lá do chão. E então, como tá aqui na legenda, você é capaz de salvar vidas. E o que vocês têm a falar sobre esse vídeo? É bem interessante também, porque do mesmo jeito que uma pessoa pode levar a outra lá em cima, ela também pode acabar destruindo, até mesmo sem saber. Eu achei muito interessante e eu concordo plenamente com o que a Bruna falou. E é isso. Então é isso, obrigada pela atenção. E aqui eu coloquei essa frase, aprenda a cuidar de você para que não sinta a necessidade de ter alguém te cuidando. As referências. Isso. Obrigada. Bom, eu gostei muito da apresentação da Natália, ela apresentou muito bem. E ela falou de um ponto que eu achei interessante, que bate com o meu tema da depressão pós-parto. E é que uma mulher, quando ela se apega pelo parceiro, né, ela pode criar essa dependência emocional e fazendo isso ela pode engravidar para tentar segurar esse relacionamento e isso pode trazer muitas consequências para o pós-parto ali, porque ela não queria esse bebê, ela queria segurar o relacionamento e isso pode trazer muitas consequências. Eu achei muito boa essa apresentação, Natália. E eu acho que também se encaixa muito no meu tema, que é sobre narcisismo. E eu só tenho que te dar parabéns porque ficou muito bom. Obrigada. Dando continuidade ao tema da Natália, eu vou falar sobre o meu tema, que é depressão pós-parto. Por que desse tema? Eu escolhi esse tema por ser um tema super importante e pouco falado nas escolas, por ser um lugar para ser orientado e ensinado, e entre as mulheres, por muitas levarem como um tabu, por sentirem que não conseguem cuidar tão bem dos filhos e não falarem tanto sobre. E segundo as minhas pesquisas, a maioria das mulheres adquire depressão pós-parto após o parto. O que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é uma doença que acontece nas mulheres após o parto. Ela é definida como uma profunda tristeza que pode trazer consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. E o vínculo dessa mãe com esse bebê é super importante, principalmente nessa fase. E esse vínculo pode até não existir. Sintomas da depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela pode passar despercebida ou pode ser menosprezada por muitas mulheres. Alguns sintomas são falta de interesse por atividades diárias, tristeza profunda, insônia ou excesso de sono, sentimentos de culpa, cansaço extremo, vontade de fazer mal ao bebê ou a si própria, etc. O que causa a depressão pós-parto? A depressão pós-parto está ligada a estilo de vida e fatores emocionais. Algumas causas são depressão e ansiedade já diagnosticadas, falta de apoio familiar ou do parceiro, vício em drogas ou em álcool, isolamento e privação de sono. Qual a diferença entre baby blues e depressão pós-parto? Baby blues é algo natural que acontece após o parto com muitas mulheres, pela mulher estar fora da rotina normal dela. Ela está acordando várias vezes durante a noite para cuidar do bebê, ela pode estar se sentindo sobrecarregada, muito sensível e dura em torno de umas 2 semanas e não precisa de tratamento. Já a depressão pós-parto é uma doença que precisa de tratamento e que, se não for tratada, pode ir agravando com o passar do tempo e até mesmo ficar o resto da vida. Quanto tempo depois do parto podem aparecer os primeiros sintomas? Os sintomas costumam aparecer nas 2 primeiras semanas, mas varia de mulher para mulher, podendo aparecer meses após o parto. Existem formas de prevenir a depressão pós-parto? Algumas formas de prevenir é cuidando da saúde mental, evitando se isolar e tendo pessoas de confiança e na sua rede de apoio para te ajudar e te apoiar. Depressão pós-parto tardia existe? Existe porque os sintomas não são todos que aparecem nas primeiras semanas, eles podem demorar até meses para aparecer.
Como ajudar alguém com depressão pós-parto? Não invalidar ou diminuir o sentimento da mulher, mostrar realmente que o sentimento dela importa. Mostrar apoio durante a gestação e após o parto, que é ter uma rede de apoio, que é muito importante, e indicar a procura de um profissional, para que realmente haja uma melhora. O que a mãe pode fazer quando está com depressão pós-parto para não prejudicar a criança recém-nascida? É indicado que a mulher tenha uma rede de apoio ou alguém de confiança para cuidar dessa criança enquanto ela não pode. E muitas mulheres não têm essa rede de apoio, então é indicado que a mulher contrate alguém para isso, para que em seguida ela possa começar o tratamento médico e psicológico. Obrigada pela atenção e as minhas referências. Muito bom, Bruna, parabéns. Inclusive, tudo que tu falasse, eu já vi também na internet, porque eu sigo um menino que a mãe dele teve uma filha, muito mais velha já, e ela teve a depressão pós-parto, e inclusive ele sempre está tentando enaltecer ela, comprou uma casa e está fazendo um quarto muito lindo para ela, para poder sempre deixar ela feliz e com que ela melhore a cada dia. Então, realmente, o apoio é muito necessário nesse tempo. Parabéns. Eu acho um assunto de extrema importância para estar se abordando principalmente na escola. Eu não sabia muito sobre esse tema e eu achei muito interessante você ter explicado ele da forma que você explicou, que ficou de uma forma simples a gente entender. E parabéns. Obrigada. Prosseguindo mais uma vez com os temas anteriores, eu falo sobre o narcisismo. O que é ser narcisista? A pessoa com transtorno narcisista é alguém que exagera suas realizações e aumenta quando ela faz alguma coisa, ou também é uma pessoa que mente muito, porque uma característica do narcisismo é a mentira. Ela mente para encobrir as suas façanhas, as suas realizações que não são tão grandes. Uma dúvida que as pessoas têm é se o narcisista é um psicopata. Não, o psicopata ele não desiste do seu alvo, já o narcisista sim, mas mesmo assim ele abusa do seu psicológico e acaba manipulando essa pessoa. Outra questão é que o narcisista ele age pela razão, pela emoção e pelo egocentrismo. Já o psicopata não, ele só age pela razão. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas vezes a gente acha que é algo normal, é um assunto de extrema importância e principalmente para podermos identificar quanto antes esse problema. E não é um assunto muito comentado entre as pessoas, as pessoas têm um tabu muito grande em cima desse assunto. Informações. O narcisista ele tem uma necessidade de grandeza, ele quer se sentir maior toda a vida, ele gosta que as pessoas massageiem o seu ego. Pessoas com transtorno narcisista têm uma visão muito grande de si mesmo e eles acham que as outras pessoas estão no mundo para servi-lo. Curiosidades. O narcisismo não tem cura, ele tem tratamento, mas na maioria das vezes ele não tem eficácia. Pessoas com esse tipo de transtorno psicológico não sentem empatia pelas outras pessoas. Eles são extremamente frios e só te tratam bem quando você ajuda eles ou enquanto você faz o que ele quer. A maioria das pessoas com esse transtorno são homens. E só 1% da população brasileira é narcisista. Mas não é porque não tem muito, é por causa que não tem pessoas formadas na área e que se especializaram nesse transtorno psicológico. A relevância social. O narcisismo é um assunto de enorme importância social por ser pouco falado e pouco entendido pela sociedade. A relevância para a saúde é porque ele é pouco falado entre profissionais da mente, digamos que tem um tabu muito grande em cima desse assunto. E também a gente precisa conhecer para lidar e para compreender. Eu escolhi para descontrair 3 personagens de séries que são narcisistas. Joffrey Baratheon, de Game of Thrones, Blackjack Randall, de Outlander, e Light Yagami, de Death Note. Eu queria saber se vocês já assistiram algum dessas séries, o que vocês acharam desses personagens? Eu só ouvi falar mesmo, mas não assisti. Eu também não assisti.
Outro exemplo que eu posso dar é a gota do filme Rapunzel. A gente pode notar muito pelo jeito que ela trata a Rapunzel no filme. Quem tiver um pouco de dúvida pode assistir, que no desenho mostra muito bem o assunto tratado, né? Para finalizar, eu escolhi uma frase que eu achei muito interessante de Vini Leal. Todos têm a essência do narcisismo e egocentrismo, porém a humildade paira para poucos. Obrigada pela atenção. E aqui estão minhas referências. Quem tiver mais dúvidas sobre o assunto, eu indico pesquisar no YouTube sobre a psiquiatra Ana Beatriz. Obrigada. E eu fiz esse trabalho muito legal porque ele fala sobre nós também. E muito parabéns. Eu gostei muito. Porque é um assunto muito importante. Eu gostei muito da sua apresentação, ela falou muitas coisas que eu não sabia e eu achei bem importante você falar. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo ou alguma coisa que a gente possa acrescentar de outros trabalhos a seguir. E é isso, segue a gente para mais trabalhos.